Olá, bem-vindos à quinta parte do livro A Maldição do Mar, de Shea Earnshaw. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Navio. Lady Astor, um navio mercante de 290 toneladas, de propriedade da Companhia de Pele do Pacífico, deixou Nova York em novembro de 1821 para uma viagem de 5 meses ao redor do Cabo Horn, subindo a costa até Sparrow, Oregon. Carregava suprimentos e grãos a serem entregues na selvagem costa ocidental do país, mas também levava 2 dezenas de passageiros. Corajosos o bastante para se aventurar no oeste, nas florestas do Oregon, onde a maior parte da terra era atrasada e perigosa. A bordo do navio viajavam 3 irmãs, Marguerite, Aurora e Hazel. 4 meses depois, elas encontraram pelo caminho tempestades, mar bravio e noites insones. O navio balançava de forma tão violenta que quase todos a bordo, inclusive tripulação, caiu doente com um enjoo marinho. Mas as irmãs não apertavam o estômago e vomitavam sobre a murada. Não imploravam ao oceano que cessasse a agitação. Haviam trazido ervas para acalmar os estômagos enjoados, ungüentos para esfregar nas têmporas. Todo fim de tarde, elas caminhavam pelo convés, mesmo sob chuva e no vento, para observar o Pacífico, ansiando pela terra que eventualmente surgiria no horizonte. Só falta um mês, disse Aurora em uma dessas noites, enquanto as irmãs estavam na proa do navio, debruçadas sobre a amurada, as estrelas brilhando forte sobre as 3, em um céu claro e vasto. Acham que vai ser como imaginamos? Não acho que isso importa, porque será nosso, respondeu Hazel. Uma nova cidade e uma nova vida. Elas sempre desejaram largar o ritmo frenético de Nova York, deixar para trás as lembranças da mãe insensível, recomeçarem em uma terra tão distante que poderia ficar na lua. O oeste era um lugar considerado incivilizado e brutal, mas era exatamente o que queriam, um território tão desconhecido que seu coração acelerava e a mente girava com medo e excitação. Podemos ser quem quisermos, argumentou Marguerite, o cabelo castanho e selvagem escapando dos grampos e cascateando por suas costas. Aurora sorriu, sentindo o vento salgado no rosto, e fechou os olhos. Hazel colocou a língua para fora a fim de provar o mar, imaginando um perfume que cheirasse como o oceano, fresco e limpo. E não importa o que aconteça, acrescentou Marguerite, estaremos juntas, as 3, sempre. As irmãs se inclinaram na amurada, incitando o navio para frente conforme esse varava a noite, através de temporais, fortes correntes e ventos desfavoráveis, a lua logo atrás. Elas viram algo no vasto oceano, na escuridão, conforme o navio cruzava o Pacífico, a promessa de algo melhor. Elas desconheciam seu destino, mas talvez não tivesse importado se soubessem. Teriam partido mesmo assim. Elas precisavam ver por si mesmas, pisar no solo rico e escuro, um solo delas. Elas haviam sido livres desde o nascimento, corajosas, destemidas e selvagens, como aquela terra desconhecida e vasta. Não teriam mudado de curso mesmo se soubesse o que as aguardava. Tinham que vir. Era seu lugar. Sparrow. 19. Poças d'água se acumulam no solo. Meus pés chapinham nas tábuas gastas e tortas no caminho. Corro até a casa principal e tiro as galochas. Estou abalada depois do encontro com Marguerite após minha visita ao cemitério. Ainda mais sabendo o que eu estou prestes a fazer. Preciso me acalmar antes de voltar ao chalé de Beau. Ando de um lado para o outro na cozinha, pés descalços torcendo as mãos. Minha cabeça lateja, estalando como se o corpo de Penny já estivesse tentando se livrar de mim e retomar o controle. E a outra sensação avultando em mim como um barbante sendo esticado no centro do meu peito. Já começou. O tormento embaixo das unhas, a ânsia subindo pela espinha. O mar me chama. Ele me quer de volta. Acena para mim, implora. Mas não vou voltar. Não nessa noite, nem nunca. O telefone toca na parede, assustando todos os ossos do meu corpo. Eu o atendo no automático. Eles estão indo aí, dispara Rose do outro lado da linha. O quê? Quem? Minha mente entra em foco. Todo mundo! Todos estão indo para a ilha! A voz carregada de pânico no limite. Olivia, Davis, Lon e todo mundo que recebeu a mensagem. Que mensagem? Olivia disse que a festa do solstício de verão será na ilha esse ano. Ela mandou mensagem para geral.
Rose está agitada e os seus S's soam como X. Velhos hábitos não morrem. Merda! Meu olhar vaga pela cozinha, não se fixando em nada. Por que Olivia faria isso? O que ela tem a ganhar ao trazer todo mundo para a ilha e ao arriscar que encontrem Gigi? Não podemos deixar que encontrem Gigi, diz Rose, ecoando meus pensamentos. Eu sei. Estou indo para a ilha nesse instante. Helt vai me levar. Ok. E ela desliga o telefone. Continuo com o fone na mão, apertando o aparelho até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Ouço a porta dos fundos bater e quase derrubo o telefone. Há um som de pés atravessando o piso de madeira com calma. Em seguida, minha mãe aparece do outro lado da cozinha, na porta, o roupão solto sobre o pijama cinza esverdeado, o cinto arrastando no chão atrás dela. Estão vindo. Sim, estão, concordo. Vou ficar no quarto até tudo terminar. Ela não me encara. Sinto muito, digo a ela, e realmente sinto muito, mais do que posso explicar. Lembranças de minha mãe verdadeira, Fiona Swan, me invadem. Uma rápida explosão de imagens. Ela era bonita, mas perversa, cativante, astuta e desonesta. Passeava por Nova York no início dos anos 1800 com um magnetismo contagiante ao qual os homens não conseguiam resistir. Ela os usava por dinheiro e status e poder. Minhas irmãs e eu nascemos de 3 pais diferentes que nunca conhecemos. Quando eu tinha apenas 9 anos, Fiona nos abandonou por um homem que prometeu levá-la a Paris, a cidade que ela sempre sonhara que seria seu lar, aonde seria adorada. Não sei o que aconteceu a ela depois disso, se cruzou o Atlântico em direção à França. Quando morreu, ou se teve outros filhos. Minhas irmãs e eu vivemos o bastante para esquecê-la, e fecho os olhos brevemente para apagar as memórias. A mãe de Penny para na soleira. Os dedos da mão esquerda que apertam a gola do roupão estão trêmulos. A voz sai oscilante, mas precisa. Cada palavra é uma alfinetada que morou tempo demais em seu peito. Sei que você não é a minha Penny. Meus olhos encontram os dela, meu coração parece parar por alguns segundos. O que disse? Sempre soube. Tento pigarrear, mas não consigo. Todo o meu corpo está seco e petrificado. Eu... Começo, mas não consigo falar. Ela é minha filha, acrescenta ela, a voz ganhando um ritmo frio que contrasta com a ameaça de lágrimas. Soube no momento em que se tornou alguém mais. Quando virou você? Ela sabia o tempo todo. Eu me pego sem ar. Mas claro que ela sabia. É seu talento, seu dom. Ela sempre soube quando havia pessoas na ilha. Estranhos que chegavam sem aviso. Deve ter pressentido quando eu cheguei. No entanto, ela me permitiu fingir ser sua filha, morar na ilha, sabendo que no fim do mês, no solstício de verão, eu partiria. Ela é tudo o que me resta. Seus olhos azuis esverdeados se erguem, penetrando nos meus, mais lúcidos do que nunca, como se tivesse acabado de acordar de um sonho de 1000 anos. Por favor, não a tire de mim. Ela deve ter pressentido que não tenho intenção de partir, que planejo roubar esse corpo indefinidamente. Não vou voltar ao mar. Não posso prometer isso. Respondo com sinceridade, uma nuvem de culpa crescendo no peito. Ela tem sido a coisa mais próxima de uma mãe de verdade que já tive, mesmo em sua loucura. E talvez seja tolice, ou desespero, me sentir assim, mas me permitir acreditar que essa é minha casa, que é o meu quarto no andar de cima, que é a minha vida, e que ela poderia ser minha mãe. Reconheço nela uma parte de mim, a tristeza que escurece seus olhos, o coração partido que soltou os parafusos em sua mente. Eu poderia ser ela, poderia me render à loucura e deixá-la me controlar, me tornar uma sombra. Nós somos iguais. Nós perdemos quem amamos, ambas esmagadas por essa cidade, ambas cientes de que o oceano tira mais do que dá. Queria desfazer seu infortúnio, a dor brilhando em meus olhos, mas não posso. Desculpe, digo a ela agora. Lamento pelo que aconteceu. Você merecia uma vida melhor longe daqui. Essa cidade destrói a todos eventualmente, como destruiu a mim e minhas irmãs. Não fomos sempre assim. Admito querendo que ela entenda que já fui boa, decente e gentil. Mas esse lugar destrói corações e os lança ao mar. Estamos à mercê do oceano lá fora. Nunca escaparemos. Nós nos encaramos, um feixe de luz do sol filtrado pela janela da cozinha. A verdade resvalando entre nós como uma brisa fresca de inverno. Volte para a água essa noite, implora ela, lágrimas caindo pelo rosto. Deixe minha filha ter a vida de volta. Cruzo os braços, esfregando as mãos nas mangas do casaco. Mas eu também mereço uma vida, argumento semicerrando o olhar. Você já teve a sua.
Teve a vida mais longa de todos, por favor. Roubei a filha dela, a última coisa que lhe restava em todo o mundo. Até mesmo a sanidade lhe escapou, mas não consigo libertar esse corpo. É a minha única chance de uma vida real. Ela deveria entender isso. Certamente ela sabe o que é estar presa, disposta a qualquer coisa para escapar, o que é ansiar por uma normalidade nessa cidade atormentada, caótica, sentir-se enfim aceita. Essa é a minha segunda chance, e não vou deixá-la escapar. Lamento. Saio da cozinha de costas, sabendo que ela não é forte bastante para me impedir, e disparo pela porta no corredor, quase esbarrando em uma mesinha lateral, e atravesso a porta da frente. Hesito na varanda da frente na esperança de que Rose esteja enganada. Uma muralha de nuvens negras se materializou vários quilômetros mar adentro, densas e vastas, carregadas de chuva e talvez relâmpagos, mas ainda não há sinal de barcos a caminho da ilha. Desço depressa os degraus do alpendre, o coração disparado, e sigo para o chalé do velho pescador, onde Gigi ainda está presa. Quando chego à porta, arranco a tábua e entro. Gigi está parada à janela, olhando para a doca. O pessoal está vindo para a ilha. Conto a ela, respirando com dificuldade. A festa do solstício de verão vai acontecer aqui. Olivia convidou todo mundo. Você precisa ficar aqui dentro e trancar a porta. Primeiro eu estava trancado do lado de dentro, agora quer que eu tranque vocês do lado de fora? É uma situação bem confusa para uma prisioneira. Se alguém encontrá-la aqui... Sim, sim, interrompe ela. Eles me querem morta, já entendi. Falo sério. Ela levanta as mãos. Você acha que quero ser enforcada, estrangulada ou levar um tiro? Acredite em mim. Também não quero ser encontrada. Vou ficar na minha como uma boa irmã malvada. Inclino a cabeça. Não a acho engraçada no momento. Mas ela ri. Abro a porta a uma fresta, deixando entrar um sopro de vento, que agita meu cabelo no ombro. Estou prestes a sair quando ela pergunta: por que está me ajudando? Você é minha irmã. Engulo a última palavra. Não importa o que Marguerite e ela façam, sempre serão as minhas irmãs. Não a quero morta, pelo menos não assim. Ela cruza os braços e olha pela janela outra vez. Obrigada. Agradece. Então, em um tom de voz que me lembra Aurora quando era mais jovem, modesta e doce, ela pergunta: vai voltar antes da meia-noite para me soltar? Assinto, encontrando seus inflexíveis olhos azuis como neve ao luar. É uma promessa de irmã para irmã, deixando claro que não vou abandoná-la. Espero apenas poder cumprir essa promessa. Quando você já vivenciou a morte, a existência não é a mesma coisa. A fronteira entre o miserável mar sombrio e os lugares brilhantes sobre a linha d'água começam a encher sua mente, até que tudo em que você consegue pensar é abrir caminho até a superfície, onde vai engolir profundas e asfixiantes golfadas de ar, sentir o sol no rosto, a brisa delicada, e nunca sufocar novamente. Vou direto ao chalé de Bo, abro a porta e entro, mas ele não está ali. Começo a me voltar para a porta e então uma mão me toca no ombro. Dou meia volta, quase acertando o seu rosto. O que foi? Pergunta ele, parado além do vão da porta, lendo o pânico em meus olhos. Eles estão chegando. Respondo. Quem? Olivia e... todo mundo. Estão vindo para cá? Olivia disse para todos que a festa do solstício de verão será na ilha. Não creio que a gente tenha muito tempo até que cheguem aqui. Bo olha para o caminho do chalé do velho pescador. Já disse para Gigi se trancar. Se descobrirem que ela está aqui, vão pensar que você a está protegendo, que é uma delas. Ouvi-lo falar assim, com essa certeza de que eu não poderia ser uma irmã Swan, é como uma adaga em meu coração. Ele me defenderia se precisasse. Provavelmente apostaria a vida que não sou uma delas. E estaria errado. Não vão encontrá-la, digo para tranquilizá-lo, mas não tenho motivos para acreditar nisso. Posso apenas torcer para que ela fique quieta no chalé e não faça nada estúpido. Mas é a Aurora de quem estamos falando, e ela sempre assumiu riscos, como afogar 2 garotos de uma vez. Precisamos agir agora, diz Bo, as têmporas latejando, antes que cheguem aqui. Balanço a cabeça por reflexo e seguro seu braço, mantendo-o no lugar. Não, digo. Penny, podemos não ter outra chance. Hoje à noite ela vai voltar para o oceano, depois será tarde. Não podemos fazer isso, insisto debilmente. Não podemos matá-la. Ela é minha irmã. Mesmo depois de tudo que eu fiz, não posso permitir que tire sua vida. Temos que fazer isso. Ela afogou pessoas inocentes. Argumenta ele como se eu tivesse me esquecido. E continuará a matar, a não ser que a gente a impeça. E então, o pior crime, aquele que clama por vingança. Meu irmão está morto, Penny. Preciso acabar com isso. O eco de passos rápidos corta o ar.
Bo e eu nos viramos ao mesmo tempo. Rose está subindo o caminho com Helt. Ainda há tempo, sussurro para Bo. Vamos pensar em alguma coisa antes da meia-noite. Mas é apenas uma manobra para segurá-lo. Rose está sem fôlego quando nos alcança, as bochechas em um rosa febril e o cabelo escapando do capuz da capa de chuva, os cachos vermelho ferrugem rebentando das amarras. Eles estão vindo, anuncia ela, as mesmas palavras que disse ao telefone, mas dessa vez aponta para a água. Estão se empilhando em barcos na marina, e há um monte deles. Helt se aproxima e assente para Bo um rápido olá. Seu cabelo louro está colado à testa, mas ele não faz menção de afastá-lo. O que vamos fazer? Pergunta Rose, ainda tomando fôlego a cada palavra. Manter Gigi escondida e agir normalmente, aconteça o que acontecer. Olho direto para Rose. E você não pode contar a ninguém que a trouxe aqui. Se descobrirem que você foi a responsável pela fuga, vão desconfiar que é uma delas. Ela sente, mas seus lábios começam a tremer, como se apenas agora se desse conta da gravidade do que fez ao libertar Gigi da casa de barcos. O sol está se pondo sobre a água, criando deslumbrantes formas de luz que brincam no mar agitado. Só então eu os vejo, a procissão de barcos cruzando a enseada, abrindo caminho até a ilha. Os barcos batem na doca e alguns param ao largo da costa, lançando âncoras ao leito rochoso. Em seguida, ouvem-se as vozes, dezenas, empolgadas e agudas conforme enchem o pier. Muitas dessas pessoas nunca estiveram na ilha e há uma atmosfera de curiosidade. Liderando o grupo, com o cabelo preto chicoteando as costas, como as asas de um corvo, está Olivia Green. Eles carregam caixas de cerveja barata e garrafas de vinho roubadas da adega dos pais. Sem permissão, acendem uma fogueira do lado de fora da velha estufa e, sob a orientação de Olivia, invadem a estrutura removendo vasos de plantas e os substituindo por engradados e engradados de cerveja. A música começa a tocar enquanto o sol começa a sumir além do horizonte. O interior do local é iluminado por pisca-piscas que alguém trouxe e prendeu nos beirais. A fogueira crepita e ganha corpo enquanto mais e mais pessoas chegam à ilha. Assistimos a tudo do chalé de Bo, mantendo distância, desconfiados de qualquer um que se afasta da festa. Por sorte, o chalé de Gigi fica longe, no lado norte da ilha, a estrutura mais distante da casa principal e da doca e da estufa. Alguém teria que sair para explorar a fim de tropeçar na construção. Mas do chalé de Bo podemos ver tudo, e quando Olivia acena com os braços no ar, indicando a um grupo de garotos onde colocar a lenha que foi tirada do barracão perto da fogueira, não aguento mais. O que está fazendo? Pergunta Bo quando abro a porta do chalé. Preciso falar com Olivia. Rose se levanta. Também não posso mais ficar aqui. Vou dar uma olhada em Gigi. Quero avisar a ela que é melhor que não o faça, que ela devia manter distância, não chamar a atenção ao chalé de Gigi, mas Helt e ela já estão atravessando a porta e correndo até o chalé do velho pescador. Bo me olha, em seguida me acompanha até a fogueira. Olivia vê quando nos aproximamos e rebola em nossa direção. Bo, cantarola ela, esticando os braços para tocá-lo, mas eu afasto sua mão com um tapa. Ela esfrega o local com a outra mão e faz beicinho. Muito protetora você, hein, Penny? Diz ela, e talvez também um pouco ciumenta. Ela pisca para Bo como se tentasse me deixar enciumada de verdade, mas o olhar de Bo continua duro e inflexível. Ele não a acha divertida, não depois do que fez a ele. De fato, parece querer matá-la ali, na frente de todos. O que está fazendo? Pergunto. Decorando, responde com um floreio, meneando um braço sobre a cabeça. Sempre amei dar festas, sabe disso? Eu sei, mas não admito. Atrás de Olivia, Lola Arthur e duas amigas estão preparando drinks em copos vermelhos de plástico em uma mesa improvisada, feita com uma folha de compensado e 2 vasos de plantas vazios. Elas acrescentam uma generosa dose de vodka em cada copo, seguida de um esguicho de tônica. Aparentemente montaram um bar completo e as pessoas vão ficar bêbadas bem rápido. Por que mandou todo mundo para cá, para a ilha? Pergunto a ela, me preocupando em encarar Marguerite através de Olivia, seus olhos verdadeiros encarando Bo sem pestanejar. Essa é a última noite, a última chance, mas não vou deixar que ela o leve. É só uma festa, responde ela com um ar de superioridade, os olhos azuis brilhando como se desafiasse o destino a revelar nosso segredo. Com tanta gente em volta, como ela vai ao mar despercebida? Como pode ter certeza de que Gigi não será descoberta? Você costumava amar festas, comenta Olivia. Ela dá uma piscadela, então junta os lábios em bico, um gesto malicioso e furtivo.
Ela quer que Bo descubra a verdade, quer que ele descubra quem realmente sou. Ela não vai dizer em voz alta. No entanto, vai soltar indiretas. Isso não vai acabar bem. Sussurro para Olivia, meus olhos buscando os dela, em seguida penetrando fundo para me concentrar na miragem diáfana de minha irmã, alinhada sobre a pele de Olivia. Veremos, rebate ela. Um vento varre a superfície da ilha, o que parece levar um novo grupo de convidados indesejados para a suave colina da estufa. 20. Era maré cheia quando a festa começou. As cervejas começaram a serem abertas, as doses iam sendo consumidas, a música estava em um volume razoável e as conversas eram mantidas em soluços ocasionais. Conforme a maré esvaziava, a festa foi piorando. Pessoas tropeçavam na fogueira, garotas derramavam bebidas no decote, garotos vomitavam na grama perto do pier. E Olivia sorria de seu lugar, na entrada da estufa, como uma rainha observando um baile em sua homenagem. Faltando apenas 2 horas para meia-noite, decisões teriam que ser tomadas e sacrifícios feitos. Como Cinderela, ao soar da meia-noite, toda magia vai se extinguir, e esses corpos que habitamos terão de ser devolvidos. Ou não. Se meu plano funcionar, vou manter o meu pela eternidade. Nunca tentamos possuir um corpo indefinidamente, mas eu serei a primeira a fazê-lo. Quando o relógio soar meia-noite, não vou mergulhar no mar. Vou resistir ao impulso, ao chamado do oceano. Vou suportar qualquer dor que me rasgue, vou combater a transição, vou ficar nesse corpo. E vou assumir ao nascer do sol como Penny Talbot. Rose e Helt regressaram alguns minutos depois de verificar Gigi. Agora estão comigo e Bo perto da fogueira, os olhos de Rose disparando pela ilha até o caminho que leva ao chalé do velho pescador. Ela está ansiosa, tamborilando na coxa, com medo de que alguém encontre Gigi. Como o restante de nós, ela quer todo mundo fora da ilha e de volta para suas respectivas casas. Enquanto isso, a festa vai perdendo força. Os garotos são atraídos para a água pelas garotas, desafiados a entrar na baía uma vez mais antes da meia-noite. Na festa Swan, semanas antes, foram as garotas que enfrentaram as águas, arriscando ser possuídas por uma irmã Swan. Agora é a vez dos garotos serem persuadidos a mergulhar no mar, onde correm o risco de serem afogados por uma das irmãs, em busca de uma última morte. É um jogo para eles. Mas posso sentir o balanço do mar, a mudança da maré, a atração magnética da baía. O mar me quer de volta, quer todas as três de volta. Sei que as minhas irmãs sentem o mesmo. Pressiono o dedo contra as têmporas, tentando silenciá-lo, mantê-lo à distância. Mas às vezes, o mar me atrai com tamanha intensidade que me sinto tonta. Está ficando tarde, diz Rose ao meu lado, rugas de preocupação em seu rosto. A contagem regressiva para o fim está próxima. Gigi precisa sair do chalé à meia-noite se quiser voltar ao mar. Preciso libertá-la sem que Bo veja, sem que ninguém veja. E preciso escapar, achar um lugar isolado para combater a força crescente de Penny, que vai começar a retomar seu corpo assim que der meia-noite. Não posso voltar para a casa principal porque a mãe de Penny vai ouvir os meus gritos de dor. Eu havia imaginado que poderia me esconder no pomar, ou talvez na margem rochosa da ilha, onde o quebrar das ondas encobriria meus berros. Preciso decidir logo. Eu me viro para Bo. Mais cedo, prometi a ele que decidiríamos o que fazer com Gigi antes da meia-noite. Agora só falta 1 hora e preciso lhe dizer algo, dar alguma razão para não tirar a vida da garota, porque tirar uma vida traz consequências. Entretanto, quando ergo o olhar, Bo não está mais ao meu lado. Examino os rostos na multidão, procurando, mas ele não está perto da fogueira. Bo se foi. Merda! Digo alto. Há quanto tempo ele se foi? Como não notei que ele tinha saído? Qual o problema? Pergunta Rose, baixando a mão e a unha que estivera mordiscando. Acho que Bo voltou ao chalé. Vou dar uma olhada. Minto. Não quero que ela descubra onde ele realmente está. O que está prestes a fazer? Matar Gigi. Ele não podia esperar mais. Não podia me deixar convencê-lo do contrário. Então fugiu. Pode já ser tarde demais. Vou com você, oferece Rose rápida. Não! Vocês ficam aqui de olho em todo mundo. Helt assente, mas Rose não parece convencida. Dou meia volta, pronta a atravessar a multidão de pessoas em volta da fogueira, quando sou invadida tanto por alívio como por horror. Gigi não está morta, pelo menos não ainda, porque está descendo o caminho direto para a fogueira e a festa. Ela escapou. Meus pulmões deixam de sugar o ar. Meu coração bate com tanta força que ecoa em minha garganta. Puta merda! Exclama Helt atrás de mim. E então Rose pergunta: o que ela está fazendo? Ela veio se vingar. Gigi fugiu do chalé.
Deve ter quebrado uma janela ou forçado a barricada na porta. Ela cansou de esperar que eu fosse libertá-la. Assim como eu, já está sentindo o chamado da maré, o mar em nosso sangue, em nossas mentes, implorando que mergulhemos na escuridão e nos purguemos desses corpos. Resistir ficará cada vez mais difícil, mas agora Gigi está livre, está aqui fora, e com certeza está bem puta. Então onde está Bo? Talvez não tenha ido matá-la, talvez eu estivesse errada. Gigi marcha pelo grupo, o cabelo escapando do rabo de cavalo, a camisa azul simples e as calças cargo brancas, um manequim acima, porque foram roupas que Rose trouxe para ela usar. A maioria das pessoas nem a nota quando ela abre caminho entre elas, já estão muito bêbadas, mas conforme Gigi serpenteia pela multidão, sei que procura alguém. Davis e Lon estão parados à porta da estufa, rondando os engradados de cerveja e um barril quase vazio. Gigi os vê, os lábios apertados em uma linha fina determinada. Ela corre em direção à estufa. Davis a vê primeiro. Em seguida, Lon a avista e recua um passo. Ele está vestindo uma das suas camisas mais escandalosas e chamativas, cor de rosa e azul petróleo, com pavões da cor do arco-íris e havaianas dançando hula. Na verdade, é bem difícil olhar para o tecido. Davis e Lon são os únicos dentro da estufa. Eles podiam ter fugido, disparado porta fora, mas parecem petrificados, atônitos, o que é exatamente como me sinto. Rose e Helt, ainda parados ao meu lado, encaram Gigi com as bocas ligeiramente abertas. Gigi se mete entre Davis e Lon, piscando para Lon e inclinando a cabeça para o lado. Ela desliza um dedo pela borda do corpo do rapaz, sorrindo, lambendo os lábios. Ainda assim, o restante da festa não faz ideia do que está acontecendo. Gigi Clean, de repente, ressurgiu. Do outro lado da fogueira, algumas garotas bêbadas riem alto, então tropeçam para trás, braços entrelaçados. Um cara parado perto da estufa tem um cigarro nos lábios e traga longas baforadas, como se estivesse de fato fumando, mas o cigarro nem mesmo foi aceso. Está muito bêbado para perceber qualquer coisa à sua volta. Posso ver os lábios de Gigi se mexendo, mas ela está sussurrando tão suavemente que não distingo as palavras. Sua voz penetra nos ouvidos de Lon. Ela quer levá-lo uma última morte antes de retornar ao oceano para o inverno. Quer vingança pelo que ele e Davis lhe fizeram. Então Gigi busca o olhar de Davis, mordendo o lábio. Quer os dois. Mas antes que consiga roçar os dedos pela bochecha do garoto, ele segura seu pulso e o torce. Bruxa maldita! Ouço Davis vociferar. Lon parece enfeitiçado, encarando-o debilmente como um cachorro à espera de que lhe digam o que fazer. Mas Davis a impediu antes que Gigi se filtrasse nos recessos de sua mente. Sabia que era uma delas. Diz alto, alto bastante para ouvirmos. Ele assoma sobre ela, ombros largos, prendendo o seu braço na lateral do corpo, mas ela não parece assustada. Sorri com o canto esquerdo da boca entretida. Seu olhar penetra o dele, e a mão em volta do seu pulso é o bastante para seduzi-lo e fazer com que se apaixone perdidamente por ela. Observo quando a expressão de Davis suaviza, tornando-se ingênua, até que as suas sobrancelhas grossas se franzem e ele a liberta. Gigi desliza os dedos por seu queixo, então fica na ponta dos pés. Ela encosta os lábios em seu ouvido, sussurrando coisas que o farão ser seu, e ao terminar, ela entrelaça os dedos às mãos de Davis e Lon e começa a guiá-los para longe da estufa. Quando passa por nós, ao redor da fogueira, seus olhos encontram os meus, mas não me movo. Rose parece chocada. Não entende bem o que está acontecendo. Gigi? Chama ela quando Gigi e Davis passam por nós. O que está fazendo? Obrigada por me salvar. Agradece, Gigi, o tom malicioso e distante. Ela já está pensando no mar, em deixar o corpo de Gigi e se tornar parte do Pacífico, mas eles tinham razão. Ela indica Davis e Lon parados obedientemente ao seu lado. Vejo você no próximo verão. Gigi, não faça isso! Sibilo e seus olhos disparam até os meus. Nossos olhos de verdade se encontram sobre o exterior humano, e há um aviso nos dela, uma ameaça que posso ler na expressão de minha irmã. Se eu tentar detê-la, se fizer qualquer coisa para impedi-la de levar Davis e Lon, ela vai contar quem sou, aqui, agora, na frente de todos. Ela puxa as mãos de Davis e Lon, levando-os até a doca, mas então uma voz retumba atrás de mim. É Gigi! Olho por sobre o ombro e Rose se afastou da fogueira vários passos, apontando para o caminho onde Gigi parou, Davis e Lon aguardando ao seu lado. A multidão em volta do fogo para de conversar quase que imediatamente. Eles param de rir, de beber cerveja e de dançar perigosamente próximos das chamas. Em vez disso, todos se viram para olhar Rose, acompanhando seu braço esticado na direção de Gigi.
Há uma pausa, um momento arrastado, enquanto todos processam o que está acontecendo, os cérebros pegando no tranco. Ela pegou Dave Zilon! Grita então uma garota. Como se coreografados, vários garotos ao redor da fogueira largam as cervejas nas chamas e disparam atrás de Gigi. Sabem o que ela é, pelo menos acham que sabem, e flagrá-la guiando Dave Zilon para a água na última noite do solstício de verão, depois de estar desaparecida por semanas, é prova suficiente de que estavam certos esse tempo todo. Gigi espera meio segundo, o olhar varre a multidão, então me encontra quando registra o que está acontecendo, e então suas mãos libertam Dave Zilon. Não será capaz de levá-los com ela. Precisa fugir, já. E ela o faz. Seu cabelo loiro brilha ao luar enquanto ela toma o caminho da doca. Os garotos gritam em seu encalço, passando por Dave e Zilon, ambos alheios à comoção. Quando a pequena turba chega ao pier, há mais gritos que o soa como pessoas embarcando em botes e motores voltando à vida. Gigi deve ter ido direto para a água. Era sua única chance. Ela vai ter que nadar e se esconder. Ou talvez mergulhe sobre as águas da baía, renunciando ao corpo que roubou com rapidez a fim de passar o inverno na sombra e no frio. Pela manhã, a verdadeira Gigi vai acordar com uma ressaca, talvez flutuando na enseada, forçada a nadar para a costa e se lançar até a terra. Das últimas semanas, apenas imagens nebulosas viram à tona de quando não era mais Gigi Clean, mas Aurora Swan. Porém, todos conhecemos a verdade. E isso se a multidão não a pegar primeiro. Rose balança a cabeça, perplexa, olhando para o caminho pelo qual Gigi fugiu, por onde o restante do grupo desceu para pegar os barcos e ajudar na busca por Aurora Swan. Sinto uma onda de simpatia por Rose. Ela pensou estar fazendo a coisa certa ao resgatar Gigi. Pensou que podia ver o que estava bem à sua frente, a verdade. Mas não pôde. Ela é cega como todo mundo nessa cidade. Ela nem mesmo sabe quem eu sou. Sua melhor amiga se transformou em algo mais, e por uma fração de segundo, cogito lhe contar a verdade. Acabar com tudo. Uma noite para destruir seu mundo, para abalar suas crenças. Mas então me lembro de Bo. Ele não estava no chalé com Gigi. Não foi matá-la, afinal de contas. E logo me dou conta. Olivia não está com o grupo. Não estava nem mesmo aqui quando Gigi apareceu. Ambos sumiram. Onde vai? Pergunta Rose. Helt, ela e eu somos as últimas pessoas paradas perto da fogueira. Todos os outros foram atrás de Gigi. Achar Bo, respondo. Vocês deviam voltar para a cidade. Uma leve garoa começou a cair e uma parede de nuvens da cor de um hematoma se desloca sobre as estrelas e esconde a lua. Caminho até Rose. Espero que não seja a última vez que a vejo, mas, por via das dúvidas, digo. Fez a coisa certa ao ajudar Gigi. Você não sabia o que ela era de verdade. Quero que ela entenda que, mesmo errada sobre Gigi, não deve duvidar de si mesma. Ela quis proteger Gigi, mantê-la em segurança e a admiro por isso. Mas eu já deveria saber, argumenta ela, os olhos vidrados com lágrimas, as bochechas vermelhas. Nesse instante, sei que não posso contar quem realmente sou. Isso vai destruí-la. E depois dessa noite, se eu ainda for Penny Talbot, continuarei fingindo ser sua melhor amiga. Vou deixá-la acreditar que sou a mesma pessoa com quem cresceu, mesmo se a verdadeira Penny Talbot desaparecer, perdida nas trincheiras de um corpo e de uma mente que roubei. Por favor, imploram os dois, voltem para a cidade. Não há nada mais que possam fazer essa noite. Gigi se foi. Helt estende o braço e toca a mão de Rose. Sabe que é hora de ir. Me liga amanhã? Pede ela. Eu a abraço, sentindo o doce perfume de canela e noz moscada da loja da sua mãe que emana do seu cabelo. Claro! Se ainda for Penny Talbot amanhã, vou ligar para ela. Se não, seja como for, tenho certeza de que a verdadeira Penny vai ligar. E com sorte, Rose jamais notará a diferença. Helt a leva embora de volta à doca. Meu peito dói ao vê-los partir. Um dilúvio começa a cair do céu escuro, fazendo a fogueira chiar e estalar. Abro caminho pela grama da praia e pelos rochedos, a chuva soprando continuamente agora. Vou verificar o chalé de Bo primeiro e em seguida o pomar. Mas nem chego tão longe quando noto algo no topo do farol. Duas silhuetas bloqueiam o feixe de luz conforme ele varre a sala da lanterna no sentido horário. Bo e Olivia, só podem ser eles, estão lá. A porta de metal do farol foi deixada aberta e bate contra a parede, as lufadas de vento soprando a chuva sobre o chão de pedra. Otis e Helga estão parados do lado de dentro, miando baixinho para mim, olhos marejados e arregalados. O que estão fazendo aqui fora? Hesito ao lado da escadaria, atenta a vozes, mas o som da tempestade bramindo contra as paredes externas é mais alto do que tudo. Bo deve estar ali dentro. Otis e Helga se apegaram a ele desde sua chegada, seguindo-o pela ilha, dormindo em seu chalé na maioria das noites.
Acho que sempre souberam que eu não era, de fato, Penny. Eles sentiram o exato momento em que fixei residência em seu corpo e preferem Bo a mim. Voltem para casa, aconselho, mas os dois gatos tigrados me ignoram, encarando a noite sombria, sem interesse em deixar o farol. Subo a escada de 2 em 2 degraus, a respiração irregular. Uso o corrimão para me impulsionar torre acima. Minhas pernas estão em brasa. Suor escorre de minhas têmporas, mas continuo a subir. Meu coração parece cavar um buraco em meu peito, mas chego ao topo em tempo recorde, ultrapassando os últimos degraus e inspirando em rápidas e profundas golfadas. Sigo a parede de pedra tentando acalmar meu insano batimento cardíaco, então viro a esquina e espio a sala de lanterna. Bo e Olivia não estão mais ali, mas posso vê-los através do vidro. Estão parados na pequena sacada que circunda o farol. Bo tem algo na mão. O objeto brilha quando ele se aproxima de Olivia. É uma faca. 21. Quando giro a maçaneta, a pequena porta que leva ao passadiço é puxada pelo vento e bate. Tanto Bo quanto Olivia se viram sobressaltados para me encarar. Não devia estar aqui, Penny! Grita Bo mais alto que a tempestade, seu olhar voltando com rapidez para Olivia, como se ele temesse que a garota pudesse dissolver no ar se não ficasse de olho. O passadiço não era usado há décadas. O metal corroído e enferrujado range quando piso. Não precisa fazer isso, digo. O vento é ensurdecedor. A chuva golpeia meu rosto. Você sabe que preciso, argumenta ele, o tom calmo, decidido. Estou tentando juntar as peças da série de eventos que trouxe os dois até aqui. Quem emboscou quem? Onde conseguiu a faca? Pergunto. A lâmina é grande, uma faca de caça, e não uma que reconheço de pronto. Gaveta da cômoda, no chalé. E vai apunhalar Olivia com ela? Pergunto. Olivia arregala os olhos sobre o fino verniz de sua pele. Marguerite parece se contrair. Não, responde Bo. Vou forçá-la a se jogar. 25 metros abaixo, afloramentos rochosos aguardam em montes dentados pontiagudos. Uma morte rápida, abrupta, sem último suspiro, nenhum tremer de dedos, apenas o apagar das luzes, tanto para Olivia Green quanto para Marguerite Swan. Pelo menos será indolor. Como a trouxe aqui para cima? Pergunto, me aproximando de Bo. Olivia está apoiada no corrimão de metal e todo o passadiço treme quando avança um passo. Não trouxe. Eu a vi entrar no farol. Ele engole em seco e aperta a faca com mais força, segurando-a com firmeza à frente. A lâmina brilha com a água da chuva. Sabia que era minha única chance. Então foi Marguerite quem o atraiu. Talvez pensasse que podia seduzi-lo, me provar que seria capaz de ficar com Bo se quisesse. Em vez disso, Bo a encurralou. Marguerite nunca teve a chance de tocá-lo, e agora ele vai forçá-la a pular. Vai parecer suicídio, como se a doce e popular Olivia Green tivesse tirado a própria vida ao se lançar do farol da cidade. Por favor, imploro, me aproximando de Bo. O passadiço balança sobre meus pés. Isso não trará o seu irmão de volta. Com a minha declaração, a expressão de Olivia muda. Ela não sabia sobre o irmão de Bo, mas seus olhos se iluminam e seus lábios se abrem em um sorriso provocante. Seu irmão? Pergunta ela, curiosa. Não abra a porra da boca, dispara Bo. Seu irmão foi afogado, não? Atiça ela. Mal posso ver a lateral do rosto de Bo. Sua têmpora lateja, a chuva pingando do queixo. Foi você? Pergunta com voz rouca, avançando um único passo ligeiro e pressiona a lâmina no estômago de Olivia. Bo é capaz de estripá-la bem aqui se lhe der a resposta errada. Ele quer vingança, mesmo que signifique derramar o sangue de Olivia em vez de forçá-la a pular do farol. Assassinato no lugar de suicídio. De novo, Olivia sorri, os olhos se desviando até mim como se estivesse entediada. Ela pode ver em meu rosto, na silhueta tensa do meu eu verdadeiro pairando sobre a pele de Penny. Marguerite é minha irmã, afinal. Ela me conhece. Pode ler a verdade melhor que ninguém. Claro que não, responde ela doce. Mas você devia perguntar à sua namorada. Talvez ela saiba quem foi. Sinto o peito se contrair, as costelas comprimindo meu coração e pulmões, tornando impossível sorver o ar e bombear sangue para o cérebro. Não! Imploro com suavidade, dificilmente alto bastante para ela ouvir. Com certeza quer saber por que eu trouxe todas essas pessoas para sua ilha, por que quis que a festa do solstício de verão fosse aqui. Não respondo, embora eu queira mesmo saber. Queria que visse que não importa o que façamos, não importa quantas vezes roubemos um corpo e finjamos ser um deles, jamais seremos. Somos inimigos. Eles nos odeiam, e se tiverem a oportunidade, vão nos matar. E indica Bo com a cabeça como se ele fosse uma prova.
Você tem brincado de casinha por muito tempo, muitos verões nesse corpo. Acha que tem amigos aqui, acredita que pode ter uma vida de verdade nessa cidade. Pensa que pode se apaixonar, como se tivesse o direito, diz ela debochada, a sobrancelha esquerda erguida. Apesar da chuva que corre por seu rosto, ela continua linda. Mas eles só gostam de você porque não sabem quem realmente é. Se soubessem, iriam odiá-la, desprezá-la, iriam desejar sua morte. Ela diz a última palavra como se tivesse gosto de metal. Ele iria desejar sua morte. A faca ainda está encostada à sua barriga, mas ela se pressiona contra a lâmina, encarando Bo. Pergunte para sua namorada qual o seu verdadeiro nome. Meu coração para por completo. Minha visão fica turva. Não, por favor, não faça isso. Não arruine tudo. Ela vem mentindo para você, acrescenta ela. Vá em frente, pergunte. Bo se vira apenas o suficiente para me encarar onde estou, encostado à parede do farol, as palmas pressionadas na pedra. Não muda nada, começo a dizer, tentando evitar que a verdade escape. Não muda o quê? Pergunta ele. Como me sinto em relação a você? Como você se sente? Você me conhece. Do que está falando? O sorriso de Olivia chega aos olhos. Ela está se divertindo. Era isso que queria o tempo todo. Que eu compreendesse que não podemos mudar quem somos. Somos assassinas. E nunca poderei ter Bo. Não assim nesse corpo. A única maneira de uma irmã Swan ficar com alguém é afogando essa pessoa, aprisionando sua alma conosco no mar. Meu nome não é Penny. Admito, a confissão rasgando as minhas entranhas. Meus lábios tremem, gotas de chuva pingando sobre eles e encontrando a minha língua. A faca na mão de Bo começa a baixar. Seu olhar me atravessa. A compreensão do que vem a seguir já se instala em seu olhar. Meu nome é Hazel. Ele balança a cabeça uma fração de centímetros, a faca agora baixada na lateral do corpo, a boca formando uma linha fina e inflexível. Hazel Swan, completo. Seus olhos quase vacilam e seu maxilar se contrai. Em seguida, ele fica absolutamente imóvel, como se tivesse virado estátua bem na minha frente. Eu devia ter contado antes, mas não sabia como, e então, quando descobri o motivo de sua vinda, soube que me odiaria e não podia simplesmente... Quando? Pergunta sem rodeios. Quando? Repito, sem saber ao certo o que ele quer dizer. Quando deixou de ser Penny Talbot? Tento engolir em seco, mas meu corpo rejeita a ação, como se o corpo de Penny e o meu atravessassem uma batalha, lutando por controle. A primeira noite em que nos encontramos. Afasta uma mecha de cabelo molhado da testa. Depois da festa Swan, na praia, Penny o trouxe de volta à ilha. Naquela noite, ela acordou e foi até a doca antes do nascer do sol. Foi como um sonho. Ela mergulhou na água e eu assumi seu corpo. Então, naquela noite na praia, quando conversamos perto da fogueira e você me contou sobre as irmãs Swan, era Penny, e não você? Faço que sim com a cabeça. Mas tudo mais depois daquela noite, foi você? De novo assinto. Mas você se lembra de conversar comigo na praia e de coisas sobre a vida de Penny. Eu absorvo as memórias do corpo que habito, sei tudo sobre Penny. Não é o único motivo. Cantarola Olivia, feliz em preencher as lacunas das quais preferi me esquivar. Fecho os olhos, depois os abro. Bo deu as costas a Olivia e agora me encara. Sou a ameaça no momento. Eu o magoei. Menti para ele. Fiz com que confiasse em mim e até me amasse. Possuo o corpo de Penny todo o verão, nos últimos 3 anos, confesso. Uma lufada de vento passa por nós, lançando uma torrente de chuva contra as vidraças do farol. Por quê? Bo consegue perguntar, apesar da voz sair estrangulada. Gosto da vida dela. Respondo, a primeira vez que o admito em voz alta. Gosto de estar aqui na ilha. Ah, Hazel, se vai contar a verdade, melhor contar tudo, interrompe Olivia. Eu a olho com ódio, querendo que cale a boca. Devia ter deixado Bo jogá-la no passadiço. Não devia tê-lo impedido. Mas agora ali está ela, trazendo à tona cada detalhe do meu passado e me chamando pelo nome verdadeiro. Eu costumava vir aqui quando ainda estava... viva! Olivia termina por mim, erguendo as 2 sobrancelhas. Você vivia aqui antes? Pergunta Bo. Não. Não quero contar a ele sobre Owen, sobre a minha vida pregressa. Não importa agora. Não sou mais aquela garota. Aquela garota se afogou na Baía há 2 séculos. E essa garota está aqui, viva, bem na frente dele. O primeiro faroleiro tinha um filho, acrescenta Olivia por mim. Seu nome era Owen Clement. Ele era bonito, admito, mas nunca entendi o que ela viu nele. Owen não tinha dinheiro nem terras, nem um futuro promissor. No entanto, ela o amava mesmo assim.
e ia casar com ele. Quero dizer, se o pai do rapaz não tivesse nos acusado de bruxaria e nos afogado na enseada. Eu me encolho com a sua crua descrição de Owen e eu, como se pudéssemos ser resumidos de modo tão frio, nossa história em um único fôlego. Agora Owen está enterrado na Alder Hill, no cemitério de Sparrow. Ela foi lá essa manhã, visitar seu túmulo. Suas palavras soam como uma acusação, como se eu tivesse traído Bo com aquele simples gesto, e talvez eu tenha, mas não é minha pior ofensa, não mesmo. Bo parece atônito. Ele me encara como se eu tivesse arrancado seu coração do peito, espremendo-o em minhas garras e o esmagado até que parasse de bater. Onde antes via uma garota, agora vê um monstro. Não foi assim, argumento. Fui me despedir. Mas minhas palavras soam frágeis e inúteis. Não significam mais nada, não para ele. Então veja só, Bo, continuou Olivia, com o cabelo dançando em seu rosto. Marguerite Swan sorrindo e oscilando sobre sua pele como se estivesse suspensa no ar. Sua doce Penny não é quem diz ser. Ela é uma assassina como Aurora e eu. E ela só retorna a essa ilha porque a lembra do garoto que um dia amou. E se você acha que se importa com ela, que a ama até, talvez devesse levar em conta que Penny é uma irmã Swan e seduzir garotos é o que fazemos. Talvez você só a ame porque ela o enfeitiçou para fazê-lo acreditar nisso. Não é real. Olivia molha os lábios com a língua. Não é verdade, vocifero. Ah, não? Talvez devesse contar a ele sobre o irmão. Contar a ele como você é talentosa em seduzir turistas desavisados. Meus joelhos fraquejam e enfio as unhas na parede do farol para impedir uma queda. Não posso fazer isso. Qual é o nome do seu irmão? Perguntou Olivia. Não importa. Tenho certeza de que se parecem e como minha irmã poderia resistir à chance de seduzir dois irmãos. É simplesmente perfeito. Pare! Peço a ela, mas Bo recuou um passo, encostando no gradil que treme sobre seu peso. Seu cabelo está encharcado, as roupas ensopadas. Todos nós parecemos ter mergulhado no oceano, molhados, os três confinados nesse passadiço, vítimas do vento e de qualquer que seja o destino que nos trouxe até este ponto. Séculos de mentiras agora nos dilaceram. A verdade mais dolorosa que qualquer coisa que já senti. Ainda mais dolorosa que o afogamento. Foi você? Pergunta Bo e o modo como o faz é uma faca enfiada em minhas entranhas. A princípio eu não sabia, respondo lutando contra o calor das lágrimas que teimam em cair. Mas quando me contou o que aconteceu a seu irmão, comecei a me lembrar dele. Vocês são tão parecidos, pigarreio. Eu não queria acreditar. Eu era diferente no verão passado. Eu não me importava com as vidas que tomava. Não me importava com nada. Mas agora eu me importo. Você me ajudou a ver. Não quero machucar mais ninguém, especialmente você. Todo esse tempo você sabia que eu estava tentando descobrir quem o matou. Ele se atrapalha com as palavras, então as encontra de novo. Foi você? Me desculpe. Outro suspiro. Ele desvia o olhar, não mais ouvindo. Por isso pôde ver o que Gigi realmente é, e Olivia? Seus olhos se alternam entre Olivia e eu, como se tentasse ver o que esconde dentro de nós. Você podia vê-las porque é uma delas? Boa! Imploro, a voz soando fraca. Você afogou o meu irmão. Ele acusa, avançando com rapidez, prendendo meu corpo com o seu. Sua respiração soa lenta e superficial. Ele levanta a faca até a minha garganta, pressionando bem abaixo do queixo. Minhas pálpebras tremulam. Inclino a cabeça contra a parede. Seu olhar me devora. Não com luxúria, mas com raiva. E sinto, na fúria emanando do seu olhar, nos dedos que seguram a faca, que ele quer me matar. Os olhos de Olivia disparam para a porta. É sua chance de fugir, mas por alguma razão ela fica. Talvez queira vê-lo cortar a minha garganta. Ou talvez apenas queira ver como tudo termina. Quantos você matou esse ano? Pergunta Bo, como se procurasse outro motivo para deslizar a lâmina por minha garganta e deixar minha vida se esvair. Nenhum, murmuro. Meu irmão foi o último? Mal assinto. Por quê? Não quero mais ser aquela pessoa. Minha voz é um sussurro. Mas é o que você é. Dispara de volta. Não, balanço a cabeça. Não é. Não consigo continuar. Não vou. Quero uma vida diferente. E eu queria com você. Não faça isso, diz ele. Tento limpar a garganta, mas estou tremendo demais. Não se comporte como se eu a tivesse transformado. Não se comporte como se você se importasse comigo, diz ele. Não posso confiar em nada do que disse. Não posso confiar em como me sinto em relação a você. Essas últimas palavras são as que mais ferem, e faço uma careta. Ele acha que o fiz se apaixonar por mim, que o seduzi, assim como Olivia. Você mentiu sobre tudo.
Não sobre tudo, tento dizer, mas ele não me dá ouvidos. Ele tira a faca de minha garganta. Não quero ouvir mais nada. Seus olhos parecem pedras, polidas pelo ódio. Meus olhos, por outro lado, imploram perdão. Mas é muito tarde para isso. Matei seu irmão. Não há mais nada a dizer. Eu me tornei sua inimiga e agora ele se afasta de mim. Quando o facho de luz do farol passa sobre seu rosto, ele se vira, a chuva castigando suas costas, e atravessa a porta para dentro do prédio. Sua sombra se move pela sala da lanterna e desaparece nas escadas. Ele não ama você, Hazel, diz Olivia à guisa de consolo. Ele amava quem achava que você era, mas você mentiu para ele. É sua culpa. Você fez isso. Não, você fez isso. Pensou que poderia ser um deles, humana, mas está morta há 200 anos. Nada vai mudar isso, nem mesmo um garoto que você pensa que ama. Como pode saber? Nunca amou alguém em toda a sua vida, apenas a si mesma. Não quero ser miserável como você, presa naquela enseada por toda a eternidade. Não pode mudar o que somos. Posso tentar. Digo, então me afasto da parede e disparo o farol adentro. Aonde você vai? Berra ela atrás de mim. Vou atrás dele. 22. A fogueira do lado de fora da estufa é um monte de brasas fumegante, incapaz de sobreviver ao dilúvio, e todo mundo que veio até a ilha para o solstício de verão já se foi. Uma festa encurtada pela volta de Gigi Kline. A silhueta de Bo já tomou o caminho da doca. O vento e a chuva entre nós o fazem parecer quilômetros distante, uma miragem numa estrada no deserto. Abro a boca para chamá-lo, mas então cerro os lábios. Ele não vai mesmo parar. Está determinado a deixar a ilha. E a mim, de vez. Por isso começo a correr. No cais, o amontoado de barcos e botes que estavam ancorados se foi. Restam apenas o esquife e o veleiro, batendo contra a lateral da doca, o vento os golpeando como um punho zangado. Fora da água, várias luzes piscam na escuridão, ainda procurando por Gigi, incapazes de localizá-la enquanto os outros devem ter desistido e retornado à marina. Ela ainda pode estar em algum lugar por aí escondida. A meia-noite se aproxima, ou talvez já tenha mergulhado nas ondas. Aurora, outra vez unificada à escuridão da baía. Mas se conheço minha irmã, ela vai encontrar um meio de voltar à costa e aproveitar os últimos minutos até a meia-noite, saboreando os momentos fugazes antes de precisar retornar ao mar cruel. E Marguerite fará o mesmo. Talvez permaneça no alto do farol, observando a ilha, assistindo a tempestade chegar pelo Pacífico até ser forçada a entrar na água nos segundos finais. Bo não está no esquife, então verifico o veleiro. Ele aparece na proa, a este bordo, jogando as amarras. Aonde vai? Berro para ele assim que joga a última bolina, mas ele não responde. Não vai embora assim, imploro. Quero contar a verdade, contar tudo. É tarde demais, retruca ele. O motor auxiliar murmura com suavidade e ele caminha até o leme, na popa do veleiro. Soa exatamente como me lembro há 3 anos, um balbuciar gentil, o vento inflando as velas assim que o barco chega a mar aberto e agarra os ares do Pacífico. Por favor, imploro, mas o veleiro começa a se afastar do cais. Eu o acompanho até o fim da doca e então não tenho escolha. Meio metro me separa da popa do veleiro, onde se lê em preto, Canção do Vento. 1 metro, 1 metro e meio. Pulo, as pernas me impulsionando para frente, mas não o alcanço. Meu peito bate na lateral, a dor irradiando das costelas, e minhas mãos procuram algo em que se segurar para evitar que eu caia na água. Encontro um grampo de metal e encaixo meus dedos ali. Mas está molhado e eu começo a escorregar. Água do mar borrifa na parte de trás de minhas pernas. Então as mãos de Bo seguram meus braços e me içam para dentro do barco. Ofego, tocando o lado esquerdo do corpo com a mão, a dor queimando minhas costelas a cada fôlego. Bo está a apenas alguns centímetros, ainda segurando meu braço direito, e eu o encaro na esperança de que ele me veja, a garota dentro do corpo, a garota com quem ele conviveu nessas poucas semanas, mas ele solta meu braço e se vira de volta para o leme do veleiro. Não devia ter feito isso, diz ele. Só preciso falar com você. Não há mais nada que possa dizer. Ele guia o barco, não na direção da marina, mas para o oceano, direto para a tempestade. Não vai para a cidade? Não. Está roubando o veleiro? Pegando emprestado, só até o próximo porto além da costa. Não quero ver aquela maldita cidade de novo. Pressiono os dedos em minhas costelas outra vez e me encolho. Estão feridas, talvez quebradas. O veleiro se inclina de lado, o vento nos fustigando, mas me arrasto até onde Bo segura firme o leme, manobrando direto para o coração da tempestade.
A maré enche, ondas quebram na proa, depois estouram nas laterais. Não devíamos ter saído nesse tempo. Bo, chamo, e ele até me olha. Preciso que saiba. Meu corpo treme de frio com a noção de que estou prestes a perder o que acreditava ter. Não o forcei a se importar comigo, não o enfeiticei para se apaixonar. O que quer que sentisse por mim foi real. Digo aquilo no passado, sabendo que, independentemente do que sentiu, com certeza acabou. Não sou um monstro que pensa. Você matou o meu irmão. Seu olhar me divide em duas, me esmaga até pó. Você o matou e mentiu para mim. Não posso consertar isso. Não há nada que possa fazer para mudar os fatos. É imperdoável. Eu sei. Outra onda quebra contra nós. Instintivamente me agarro a Bo, então o largo com a mesma rapidez. Por que fez isso? Pergunta ele. Não sei ao certo se está falando do irmão ou perguntando por que menti sobre quem sou. Provavelmente as duas coisas. E as respostas se entrelaçam. Essa cidade me tirou tudo, respondo piscando a água dos cílios. Minha vida, a pessoa que um dia amei. Eu estava zangada. Não, mais que zangada. Eu queria que pagassem pelo que me fizeram. Levei seu irmão para o mar como fiz com tantos garotos ao longo dos anos. Estava anestesiada. Não me importava com as vidas que tomava ou quantas pessoas sofressem. Agarro o leme de madeira ao redor do volante de metal para impedir que outra onda me derrube. A tempestade vai nos matar, mas continuo a falar. Essa pode ser a minha última chance de fazer Bo compreender. Esse verão, quando tomei o corpo de Penny pela terceira vez, acordei em sua cama como nos últimos 2 anos, mas dessa vez uma nova memória despertou em minha mente. A lembrança de você. Ela já estava se apaixonando, viu algo que a fez confiar em você, mas eu a possuía agora. E você estava na ilha, o garoto que Penny trouxe pela enseada e deixou ficar no chalé. E por alguma razão, também confiei em você. Foi a primeira vez que confiei em alguém depois de 200 anos. Enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu podia ter matado você, poderia tê-lo afogado no primeiro dia, mas por algum motivo eu queria protegê-lo, mantê-lo em segurança. Queria sentir algo de novo por alguém, por você. Precisava saber que o meu coração não estava completamente morto, que parte de mim ainda era humana. Ainda podia se apaixonar. Chuva e água do mar molham as feições inflexíveis do rosto de Bo. Ele ouvia, mesmo não querendo. Ninguém devia existir por tanto tempo, admito. Apenas pequenos lampejos de uma vida real a cada verão, atormentada por vívidos sonhos sombrios o restante do tempo. Passei a maior parte dos meus 200 anos nas profundezas, no fundo do mar. Um fantasma, uma aparição ao sabor da maré, esperando para respirar de novo. Não posso voltar. Nem viva, nem morta. Um espectro preso conforme os meses passam, cada hora, cada segundo. Então manteria esse corpo para sempre? Pergunta ele, semicerrando os olhos para a tempestade conforme chegamos ao fim do cabo e nos aventuramos em mar aberto. Não tenho certeza do que quero no momento. Mas você o roubou, respondeu incisivo. Não pertence a você. Eu sei. Não há justificativa para querer manter esse corpo. É egoísta e é assassino. Eu estaria matando a verdadeira Penny Talbot, sufocando-a como se ela nunca tivesse existido. Queria acreditar que eu era uma pessoa diferente por causa de Bo, que não matei ninguém nesse verão, mas não sou diferente do que tenho sido nos últimos 200 anos. Quero algo que não posso ter. Sou uma ladra de almas e corpos. Mas quando vou parar? Quando o meu tormento nessa cidade será o bastante? Quando minha sede de vingança será saciada? Penny merece uma vida plena, não merece? Uma vida que nunca pude ter. E em súbita compreensão, entendo. Não posso lhe tirar isso. Todos os meus pensamentos vêm à tona de uma vez. Um dilúvio de lembranças. Elas crepitam como pequenas fogueiras em minha mente, explosões em minhas terminações nervosas. Posso resolver isso, remediar as injustiças, dar a Bo o que ele quer. Só velejei nesse barco uma vez, revelo. Ele franze o senho sem saber o que eu estou falando. No primeiro verão em que possuí o corpo de Penny, seu pai desconfiou de mim. Ele descobriu o que eu era. Acho que é por isso que reuniu todos aqueles livros no chalé. Tentava descobrir um modo de se livrar de mim sem matar a própria filha. A mesma coisa que você buscava, só que ele encontrou um meio. Bo manobra o barco ao sul da costa e o vento também muda de direção, nos acertando a este bordo. Naquele verão, ele deixou a casa certa noite, depois do jantar, e foi até a doca. Eu o segui. Ele disse que estava saindo para velejar e perguntou se eu queria acompanhá-lo. Alguma coisa não soava bem. Parecia estranho, ansioso. Mas eu fui, porque era o que Penny teria feito, e eu fingia ser ela pela primeira vez.
Não fomos muito longe, só contornamos o cabo. Foi quando ele me disse a verdade. Disse que sabia que eu era uma irmã Swan e que estava me dando uma escolha. Ele encontrou um modo de me matar sem destruir o corpo possuído por mim, o corpo de Penny. Descobriu em um de seus livros, mas envolvia sacrifício. Tomo fôlego tentando encontrar as palavras presas em minha garganta. Se eu pulasse no mar, digo tentando firmar a voz, e me afogasse novamente como há 200 anos, eu morreria. Mas Penny não. Eu tinha que reencenar minha morte. E ele acreditava que isso também mataria as minhas irmãs, quebrando a maldição de modo efetivo. Não retornaríamos à cidade de Sparrow outra vez. Bo inclina a cabeça para me encarar. Os nós dos dedos brancos e agarrados ao leme, lutando para nos manter longe da costa ou para evitar que emborcássemos completamente. Mas você não cedeu. Balanço a cabeça. E então ele pergunta o que eu já sabia que viria. O que aconteceu ao pai de Penny? Achei que ele ia me jogar ao mar e me forçar a fazer o sacrifício. Ele veio em minha direção, então agarrei o gancho da amarra e o golpeei. O pai de Penny cambaleou por um instante, sem equilíbrio conforme o veleiro pulava cada onda. Afasto a memória. Ainda desejo voltar no tempo e desfazer o que aconteceu naquela noite. Porque Penny perdeu o pai e sua mãe o marido. Ele caiu pela lateral e não voltou à superfície. Olho para o mar azul marinho, bravio e salpicado pela chuva, e o imagino respirando água, se afogando como eu me afoguei tantos anos antes. Havia um livro no convés do barco, aquele em que ele leu como quebrar a maldição, então o joguei no mar. Não queria que mais ninguém descobrisse como nos matar. Eu o observei afundar nas sombras, não fazendo ideia de que havia um chalé inteiro lotado de livros que ele havia colecionado. O veleiro estava sendo lentamente levado em direção à costa, continuo. As velas estavam recolhidas, felizmente, e o motor ainda funcionando. Então o guiei para longe das pedras e, de algum modo, de volta à ilha. Eu o amarrei na doca e me esgueirei de volta para casa. E ali ele ficou até hoje. Por que está me contando isso? Pergunta Bo. Porque agora sei o que preciso fazer, o que devia ter feito naquela noite. Eu devia ter mudado o curso de tudo. Então, seu irmão ainda estaria vivo e você nunca teria vindo aqui. Fui egoísta e covarde, mas não mais. Do que está falando? Ele tira uma das mãos do leme. Vou lhe dar o que quer, sua vingança. Dou meia volta e caminho até este bordo encarando o mar. Meu túmulo, o lugar ao qual pertenço. Vidas foram perdidas, mortes contabilizadas. Tudo começou comigo e minhas irmãs quando fomos afogadas na enseada tantos anos antes, mas provocamos sofrimento em uma escala infinita. O que está fazendo? A voz de Bo continua dura, mas percebo um quê de incerteza. Eu queria ficar nesse corpo e viver essa vida, com você, mas agora sei que não é possível, por muitas razões. Você nunca será capaz de me amar sabendo o que fiz, quem sou. Lamento por seu irmão. Queria poder voltar atrás. Queria poder corrigir a maioria das coisas que fiz, mas pelo menos sei como terminar com tudo, consertar as coisas. Fecho os olhos ligeiramente, enchendo os pulmões de ar. Penny, começa ele, um nome que não é o meu. Ele se afasta do leme, o motor ainda rugindo, o veleiro rompendo as ondas, sem um capitão para navegá-lo. Ele não me toca, mas fica parado à minha frente, oscilando com o balanço do mar. Hazel, corrige Bo, mas a raiva ainda queima em sua voz. Você arruinou a minha vida e tirou o meu irmão de mim. E então me apaixonei por você. Me apaixonei pela pessoa que o matou. Como lidar com isso? O que quer que eu diga? Que a perdoo? Porque não posso. Seus olhos se desviam dos meus. Ele não pode me perdoar. Nunca o fará. Posso ver seu tormento. Ele acha que devem tentar me impedir, mas uma parte de Bo, uma parte amarga e vingativa, também me quer morta. Sei que não pode me perdoar. Digo, sei que o magoei, que arruinei tudo. Queria que fosse diferente. Queria que eu fosse diferente. Mas engasgo com as palavras que preciso dizer. Mas amei você de verdade. Foi real. Tudo entre nós foi real. Ainda o amo. Espero ver o brilho de alguma coisa em seu olhar, a confirmação de que uma parte dele ainda me ama. Mas Bo não consegue relevar quem eu sou. Agora, sou apenas a garota que afogou seu irmão. Só isso. Quando ele não responde, olho para o leme onde um pequeno relógio foi montado no console. São 23h48. Apenas 12 minutos até a meia-noite. E então será tarde demais. Não posso ficar nesse corpo. Não agora. Não posso tomar outra vida. Se eu me jogar no mar gelado, se eu me afogar com esse corpo, serei eu a morrer, não Penny. Vou me afogar como há 2 séculos. E com sorte, se o pai de Penny estiver certo, ela vai sobreviver. No passado, quando retornamos ao mar,
Explico, o vento soprando meus cabelos às costas. Deixamos os corpos que roubamos antes de o relógio soar meia-noite, mas acho que, para isso funcionar, o corpo de Penny precisa se afogar comigo em seu interior. Vou morrer, mas ela pode ser trazida de volta. Você precisa salvá-la. Eu terei partido, mas ela pode viver. Ele me atravessa com o olhar, como se não quisesse acreditar no que eu estou dizendo. Eu me viro para a murada, o mar borrifando meu rosto, o céu escuro como um funeral. Esse será meu último suspiro, meu último vislumbre de uma vida que poderia ter tido. Fecho os olhos, sabendo que não posso voltar. Mas então Bo me segura, me virando para encará-lo. Não, diz ele. As sobrancelhas franzidas, lábios em uma linha fina. Parece atormentado. Não sabe o que sentir, o que fazer. E é por isso que decido por ele. Vou terminar com tudo de uma vez por todas, para que ele não precise fazê-lo. Ele fala mesmo assim, diz o que acha que deve dizer. Não precisa terminar assim. Sorriu de leve, balançando a cabeça. Sabe que não há outro modo. Minhas irmãs continuarão matando, e não quero voltar para o oceano por mais de 200 anos. Não posso. Não é vida. E estou exausta. Ele desliza as mãos por minhas bochechas e meu cabelo molhado. E muito embora haja amor em seus olhos, uma dor que eu reconheço, também há ódio. Profundo, inegável, enraizado. Eu levei seu irmão. Não há como voltar atrás. Mesmo com ódio em seus olhos verde escuros, ainda me lembram um horizonte onde o céu encontra o mar após a tempestade. Ele me puxa para si, pressionando os lábios quentes nos meus, enquanto a chuva continua a cair entre nós. Ele me beija como se não quisesse me deixar ir, embora eu saiba que ele vai, desesperado e furioso, amor e ódio, e seus dedos agarram os meus cabelos, me puxando para mais perto. Cravo as unhas em seu peito, tentando me agarrar ao momento, a esse sentimento. Posso levá-lo, como tanto Olivia quanto Aurora sugeriram. Poderia afogá-lo e ele ficaria eternamente preso no mar comigo. Mas não o quero assim, confinado em uma prisão marinha. Não é real e ele não merece isso. Seus lábios se separam apenas 1 centímetro e suspiro. Obrigada por desfrutar esses dias em minha companhia. Agradeço. As lágrimas ameaçam cair e não tento controlá-las. Fecho os olhos e encosto a testa em seu peito, inalando sua essência, querendo me lembrar de seu perfume para sempre, mas agora ele cheira a mar, um garoto trazido com a maré, como um sonho, uma memória que espero nunca esquecer. Afasto as mãos do seu peito, me virando para olhar o oceano, selvagem e turbulento, o sombrio e insondável Pacífico me atraindo para o seu frio âmago. É quase meia-noite e relâmpagos serpenteiam nas nuvens à distância se aproximando. Quando eu pular, aviso a Bo por cima do barulho das ondas e do vento. Depois que me afogar, precisa tirar o corpo dela da água. Ele não assente, não responde, não compreende o que está acontecendo, mas sabe que precisa me deixar ir. Encontro seus olhos verdes pela última vez, vendo meu reflexo nas profundezas. Não conte a ela o que aconteceu ao pai. Peço. Não conte a ela sobre mim. Acho que é melhor se ela não souber. Um trovão rimbomba no céu. Ele assente. Vou deixar boas memórias na mente de Penny e vou levar as más comigo. Ela vai se lembrar de Bo, do calor ao seu lado no chalé, de mãos em sua pele, lábios no dela. Penny vai se lembrar dos dias em que o coração parecia prestes a explodir de amor por ele. Ela não vai se lembrar de ir ao cemitério se despedir de Owen. Não vai se lembrar da conversa com Marguerite na frente da velha perfumaria. Ela não vai se lembrar de falar com Gigi Kline como se fossem irmãs. Vai apenas se lembrar de que lhe forneceu abrigo quando os garotos a caçaram. Vai viver a vida que eu gostaria de poder viver. Penny vai sentir saudades do pai, mas às vezes sentir saudades é melhor que saber a verdade. Vou lhe dar o dom das boas lembranças, o dom de Bo, o último garoto que amei, o garoto que ainda amo. Passo por cima da amurada. O convés está escorregadio e quase perco o equilíbrio. Meu coração martela meu peito. Medo e dúvida me dominando. Meus dedos agarram a amurada com tamanha força que começam a latejar. Não desvio os olhos de Bo. Eu disse que o amor era como afundar, como se afogar. Isso vai ser igual. Só preciso me soltar. Meus lábios tremem. Não se esqueça de mim. Nunca, responde ele. O rosto de Bo é a última coisa que vejo antes de pular e atingir a água. Tudo escurece. O mundo silencia instantaneamente. A tempestade ruge e brame sobre a superfície, mas aqui embaixo tudo está calmo e sereno. Nado com vontade. Mergulho fundo, próximo ao leito do oceano. O frio deixa as minhas mãos e os meus pés dormentes quase que de imediato. O frio que vai abrandar meu coração e preservar o corpo de Penny.
A escuridão é absoluta, bloqueando a superfície de modo que não sei dizer que lado é o de cima. Mas não quero mudar de ideia. Não quero a possibilidade de nadar de volta e encher os pulmões de ar. Desço como uma moeda afundando para o navio pirata naufragado na enseada. Penso no centavo que joguei na água naquela noite, com Bo, Health e Rose. Nós fizemos desejos, alguns tangíveis, outros nem tanto. Meu desejo era ser humana de novo, viver uma vida normal, mas não se realizou. Mergulho mais fundo, mais escuro, mais frio. Mas talvez isso, o que estou fazendo agora, seja a coisa mais humana que já fiz. Me sacrificar por alguém sem ter a obrigação, fazer uma escolha e me apaixonar. O que mais é humano que isso? O frio toma conta de minhas extremidades, assim não consigo mover os dedos dos pés e das mãos, braços e pernas, e a escuridão toma forma que não são reais. A morte brinca comigo. Vulgo ver meu reflexo na água, o que é impossível, mas há duas imagens, o rosto de Penny e o meu, mascarado por sua pele, o reflexo real de mim mesma, Hazel Swan, cabelo escuro, grandes olhos verdes, perdida, sozinha. Mas não sozinha de fato. Conheci o amor, profundo e tolo, o que fez tudo valer a pena. Fecho os olhos com força, abro a boca engolindo o mar. Tem gosto de sal e absolvição. Como deixar fluir? E em seguida, retirado do próprio frio, a calor. Meu corpo não está mais dormente. A impressão é de que eu estou aninhada em grama de praia sobre o sol da tarde, observando as nuvens cortarem preguiçosamente o céu. O calor é tão real que abro os olhos de novo, e então sou engolida por ele. Penny Talbot. Esqueci o dia, a hora, mas sinto um frio terrível e inspiro como se fosse o meu primeiro e último suspiro. Minhas costelas doem. Braços ao meu redor me içando para um barco. O vento me incomoda. A chuva me faz tremer. Estou encolhida na popa, um cobertor sobre os ombros. Onde estou? Pergunto e uma voz fraca grita sobre mim, palavras que não consigo entender. O céu escuro gira acima. O cais sobre os meus pés. O longo caminho pela passarela. E então o chalé no qual não entro faz anos. Uma fogueira começa fraca, depois cresce quente e brilhante. Sento no chão, livros por todo lado. De novo uma voz, um rosto que não conheço e me traz chá quente. Bebo com cuidado, aquecendo o corpo. Como cheguei aqui? Tudo parece um sonho de que não quero lembrar. Mas então lembro. O garoto agachado ao meu lado, seu rosto. Eu o conheço, da Marina. Estava procurando trabalho. E depois a festa na praia. Ele me salvou de Lon Whitamer, que tentou me levar para a água. E em seguida nos sentamos perto da fogueira e conversamos. Seu nome é Bo, ele é gato, e a canção do mar nos perseguiu no caminho de volta à ilha. Eu disse que ele podia ficar aqui no chalé, que daria emprego no verão. E aqui está ele, ensopado, rugas de preocupação sulcando seu rosto. A canção parou? Pergunto. O quê? Retruca ele. As irmãs Swan, a canção, todas elas já retornaram? Ele hesita por um instante, a expressão repuxando a cicatriz sobre o olho esquerdo. De onde ele vem? Me pergunto. Há gentileza em seus olhos, mas Bo não deveria estar aqui em Sparrow. É muito arriscado. Sim, responde ele enfim. O canto parou, e não acho que vai recomeçar. Durmo no sofá, um cobertor aninhado aos ombros. Cada vez que abro os olhos, ele ainda está acordado, observando o fogo como se procurasse alguma coisa ou esperasse alguém. O que aconteceu comigo? Pergunto quando a aurora se aproxima das janelas. Ele se vira, sofrimento desenhado em suas feições. O frio da manhã penetra pelas frestas da porta, me fazendo estremecer, apesar do fogo crepitando atrás dele. Ele semicerra os olhos, como se doesse me encarar. Uma profunda e miserável mágoa, mas não sei porquê. Você dormiu por um tempo, responde. Agora acordou. Olho para as minhas mãos entrelaçadas à minha frente. Em meu indicador esquerdo há um corte cor-de-rosa quase cicatrizado. Tem no mínimo 1 ou 2 semanas, mas não me lembro de como me machuquei. Não consigo encontrar a memória nas trincheiras da minha mente. Então, escondo as mãos no cobertor e afasto aquele pensamento. Sei que há mais em sua resposta do que quer revelar, mas minha cabeça parece nevoada. Meu corpo quer me levar de volta aos sonhos. Então faço mais uma pergunta antes de apagar. O que aconteceu com você? Perdi alguém que amava. A Bahia. Alguns lugares são compelidos por magia, aprisionados por ela. Sparrow pode ter possuído alguma magia antes de as irmãs Swan desembarcarem na cidade em 1822, ou talvez as três tenham trazido quando cruzaram o Pacífico. Ninguém saberá ao certo.
A beleza e infelicidade das três podem ter sido o próprio feitiço conjurado em um lugar selvagem como Sparrow, Oregon, onde o ouro descia das montanhas e o mar afundava navios quando a lua estava cheia e a maré implacável. A magia é algo capcioso, não facilmente medida, avaliada ou pesada. As irmãs Swan nunca mais retornarão para atormentar a pequena cidade, mas seu encantamento ainda reside nas ruas enlameadas e nos bravios ventos de inverno. Na manhã depois do solstício de verão, um pescador local manobrou o barco para fora da baía à procura de caranguejos perambulando pelo leito do oceano. Os turistas tinham começado a deixar as pousadas, lotando carros e ônibus, voltando para casa. A temporada Swan havia acabado, mas o que os turistas e locais não sabiam ainda era que não ocorreria outro afogamento na cidade Sparrow. Olivia Green iria acordar na manhã seguinte no alto do farol da Ilha Lumiere, se lembraria apenas de fragmentos da festa da véspera e suporia que bebeu demais e cochilou no frio piso de pedra, os amigos tendo-a abandonado. Gigi Kline, que estava desaparecida havia semanas, mas reapareceu na festa do solstício de verão, iria acordar no litoral rochoso da Ilha Lumiere, os pés meio submersos em água e 3 dedos inchados e gangrenados, incapazes de serem salvos. Depois de fugir para o mar na noite anterior, Aurora voltou para a costa, facilmente evitando ser capturada pela multidão, na maioria bêbada, de estudantes da Sparrow High. Ela estava observando o movimento dos barcos, os braços cruzados no peito, completamente encharcada, prestes a mergulhar e devolver o corpo que havia roubado, quando desmaiou ali mesmo nas pedras. Aurora e Marguerite Swan não chegaram à água. Às 23h54, sua irmã Hazel mergulhou no mar e se afogou, quebrando uma maldição de 2 séculos com um simples ato de sacrifício. Aurora e Marguerite desapareceram dos corpos que roubaram, como uma lufada de vento marinho, um fiapo de fumaça enfim extinta para sempre. Ainda assim, sem saber, um pescador local navegava entre os destroços de navios naufragados, flutuando sobre o ponto exato onde as irmãs se afogaram há 200 anos. E naquele lugar, bolhas subiram à superfície, em geral causadas por caranguejos amontoados, se movendo no solo cheio de sedimentos, mas não dessa vez. O que ele viu foi algo diferente. 3 corpos, vestidos em trajes brancos de renda grudados à pele pálida, boiando juntos na correnteza. Ele os içou para o barco, ignorante do que tinha acabado de descobrir. Não eram esqueletos, não estavam meio comidos pelos peixes e pela água salgada. Era como se estivessem se afogado naquela manhã. Os corpos das irmãs Swan, enfim, haviam sido recuperados. Quando foram levados de volta à costa e colocados no pier de Sparrow, as pessoas arfaram. Crianças choraram e mulheres cortaram mechas do cabelo das irmãs como talismãs. Elas eram lindas, mais deslumbrantes do que qualquer um jamais imaginou, mais angelicais do que qualquer retrato ou história as tinha descrito. A maldição das irmãs Swan havia sido quebrada. Levou vários dias para que os locais decidissem o que deveria ser feito com os corpos perfeitamente preservados. Por fim, concordaram em enterrá-las no cemitério de Sparrow, em Adder Hill, com vista para a enseada, como era apropriado. As pessoas ainda tiram fotos ao lado da sepultura das irmãs, muito embora a temporada Swan não tenha sido deflagrada de novo. Nenhuma canção sussurrada das profundezas da Baía, nenhum corpo roubado por algumas semanas em junho. Mas há alguém que visita o cemitério toda semana, um garoto que perdeu o irmão, que se apaixonou e a deixou ser levada pelo oceano. Bo Carter se ajoelha ao lado do túmulo de Hazel Swan, lhe traz flores e lhe conta histórias sobre a ilha, a maré e a vida que nunca viveram. Ele espera que o sol se ponha antes de se levantar e caminhar de volta às docas, passando pela Ocean Avenue. Ele ainda mora no chalé da Ilha Lumiere. Ele é o faroleiro. No verão, colhe maçãs e peras, levando engradados para vender na cidade. E durante uma tempestade, veleja sozinho para além do cabo, em mar aberto, lutando contra as ondas e vento, até que o sol rompa no horizonte. Mas ele não está sozinho na ilha. Penny Talbot perambula pelo pomar com ele, sua memória retornando aos poucos nos dias depois do solstício de verão. Memórias plantadas apenas para ela, somente as melhores. Em dias calmos e ensolarados, Bo a ensina a velejar. Ela come bolos desmemoriados à tarde, de groselha e canela, levados à ilha por Rose, que se preocupa com ela mais do que Penny é capaz de entender. Sua mãe assa tortas de maçã e tartins de pera fresca, cantarolando enquanto cozinha, faz xícaras de chá e convida os moradores da cidade até a ilha para ler sua sorte. Ela observa a filha,
que é ela mesma de novo, e sabe que perdeu muitas coisas, mas não perdeu Penny. Sua mente sossega e sua mágoa amaina. Ela empilha rochas ao lado do penhasco com vista para o mar. Um marco, um túmulo para o marido que perdeu. Ele pertence ao Pacífico agora, como tantos outros. No fim da tarde, Penny lê as folhas de chá na mesa da cozinha, encarando seu futuro e seu passado, relembrando algo que viu certa vez na borra, um garoto soprado pelo mar. E crê que, talvez, sua vida tenha sido predestinada desde o início. No entanto, mesmo quando se beijam entre as fileiras de macieiras, Bo parece preso a uma lembrança, transportado para uma época que Penny não consegue ver. E tarde da noite, quando ele a aninha nos braços ao lado do fogo crepitante e beija o ponto atrás de sua orelha, ela sabe que Bo está se apaixonando por ela, e talvez ele a ame bem antes disso, muito antes de tirá-la do mar na noite do solstício de verão, a noite que é um borrão em sua memória, mas ela não pergunta, não quer saber do antes. Porque Penny o ama agora, com o vento soprando pelas frestas das janelas do chalé, Otis e Helga enrolados a seus pés, o mundo à frente. Eles têm a eternidade, ou, mesmo que seja apenas uma vida, uma única e inusitada vida, e é o bastante. Terra e mar. Cemitério do Pacífico. É como os locais chamam as águas ao longo da costa de Sparrow, não apenas por causa das centenas de naufrágios pontilhando o leito do oceano, mas por conta de todas as almas perdidas afogadas em suas águas nos últimos 2 séculos. Em certos dias, o mar está calmo, lambendo gentilmente a costa de Sparrow. As gaivotas mergulham entre as rochas e piscinas de maré, em busca de peixes presos ali. Nesses dias, é fácil esquecer a história do que aconteceu aqui. Mas em dias de tempestade, quando o vento chicoteia violentamente a cidade e a maré enche acima dos diques, é possível ouvir a canção das irmãs soprando das profundezas, um eco dos anos passados, o oceano incapaz de esquecer. Quando o céu está cinzento e pesaroso e os pescadores atravessam o nevoeiro, além do cabo, eles olham para a ilha e fazem uma prece por bons ventos e uma rede cheia. Eles dizem uma prece em sua homenagem, a garota que com frequência vem no alto do penhasco, a garota que foi afogada há muito tempo, mas retornou repetidas vezes vestindo branco e dançando ao vento. Durante a colheita, no início da primavera, quando a ilha cheira doce e brilha com a luz do sol, uma figura pode ser vista perambulando pelo pomar, examinando as árvores. Ela ainda está lá, uma aparição presa no tempo, o fantasma de uma garota que viveu mais do que devia, que ousou se apaixonar, que ainda persiste, não por vingança, não porque procura expiação nas dobras e sombras da cidade, mas porque aqui é o seu lugar, enraizada onde pisou a terra pela primeira vez 200 anos antes. Essa terra é sua, umidade, mofo verde e ventos salobros. Ela é feita dessas coisas, e essas coisas são feitas dela, tendão e nervos. A morte não pode arrancá-la daqui. Ela pertence ao encontro da terra com o mar. Ela pertence a ele. Naqueles momentos silenciosos, quando ela agita as novas folhas primaveris nas macieiras, quando observa Bo caminhando entre as árvores, os olhos protegidos do sol da tarde, as mãos ásperas de mexer com a terra, ela se inclina, tão perto que pode se lembrar do calor de sua pele, das mãos dele nela, e sussurra em seu ouvido: "Eu ainda amo você." E quando ele sente o vento beijar seu pescoço, o perfume de água de rosas e mirra no ar, uma calma o invadindo como uma memória que não consegue esquecer, ele sabe, ele sorri. Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? Agora o Som dos Livros tem o botão Valeu, mas você também pode usar a chave Pix, que é somdoslivros@gmail.com, ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Até o próximo audiolivro aqui no canal, e se quiser ouvir as melhores citações, é só conferir a página do Som dos Livros no Instagram. Fim do livro A Maldição do Mar, de Shea Earnshaw.